Nós estaremos durante esse mês, irmãos, ministrando sobre família. Eu fui muito confrontado com Deus. Eu falo para os irmãos que desde ontem à noite e hoje de manhã eu fui muito confrontado. Porque falar de família no mundo que nós estamos vivendo, falar de família onde os valores estão todos invertidos, exige muita coragem e existe muita revelação de Deus. Todo mundo pode falar de família, todo mundo pode dar a sua visão a respeito de família. Mas eu quero falar uma coisa para você. Se a tua visão é uma visão natural, não funciona. Porque a família não foi estabelecida em um ambiente natural. Por mais que quando Deus desejou, Deus veio, e Deus formou o homem do pó da terra. Mas o desejo de Deus nasceu na eternidade. Deus desejou a família muito mais antes do que qualquer ser humano ter nascido ou existido. Então a ideia da família não é uma ideia natural. Por isso que uma mente natural não pode reger uma família. Para se reger uma família, precisa conhecer a mente de Cristo. Precisa conhecer a Deus. E eu quero, irmãos, orar nesse momento e pedir a Deus. Eu quero orar como o apóstolo Paulo, porque eu falo que nós precisamos ter revelação. O apóstolo Paulo, quando ele vai orar pela igreja, ele ora por uma coisa. E Deus falou muito comigo. Eu quero trazer uma mensagem ainda sobre isso. Porque eu estava numa conferência que eu fui para Filadélfia, entre pastores. E teve um pastor que falou algo que aquilo foi uma chave no meu coração. Ele falou do coração que tem olhos. E quando ele falou do coração que tem olhos, Paulo, quando ele vai orar pela igreja, ele ora e fala que os olhos do coração sejam iluminados. Porque quando você perde a luz, quando você perde os olhos, você perde a direção, você perde o propósito. E interessante que a Bíblia fala que sobre todas as coisas que nós devemos guardar o nosso coração, porque o coração é o lugar onde te dá direção, o coração é onde tem os olhos que vai iluminar, que vai fazer você caminhar. E quando os teus olhos, quando os teus olhos não são iluminados, ou quando os olhos do coração são corrompidos, você começa a caminhar num lugar onde você caminha, onde você não consegue ver, onde você se torna cego espiritualmente. Mas o apóstolo Paulo diz uma coisa: que os olhos dos nossos corações sejamos iluminados. Para que ser iluminado? Para poder conhecer a boa, perfeita vontade de Deus. E eu quero que nesses dias, nesse mês, você venha desfrutar da boa, da perfeita e maravilhosa vontade de Deus. Amém? Quero orar com você aqui. Enquanto isso, coloca em Gênesis capítulo 1, versículo 27 a 28. Pai querido, eu quero, Senhor, nesse momento te agradecer, Pai. Muito obrigado. Eu quero te conhecer, Jesus. Eu quero te conhecer a cada dia mais. Pai, nós não viemos aqui, Pai, apenas para uma reunião natural. Nós não viemos aqui para ouvir uma boa música, para ouvir uma boa canção, uma boa performance. Nós viemos aqui para te conhecer, Pai. Nós viemos aqui, Pai, para que o nosso coração precisa ser iluminado com as verdades, Pai, espirituais. Nós precisamos conhecer as realidades espirituais. Nós precisamos transcender uma mente natural, Pai querido, e acessar a mente de Cristo. Pai, eu quero orar nessa manhã por essa igreja, Pai, onde eu, Pai, fui muito confrontado pelo Senhor nessa palavra, porque existem coisas, Pai, que nós precisamos, Pai querido, Pai, mudar, e essa mudança também pode falar de arrependimento, uma mudança de direção, uma mudança de atitude, uma mudança de algo que percebemos que não está alinhado com as realidades, com o desenho, com a vontade de Deus, Pai. E o meu desejo do meu coração, Pai, e o desejo do coração de Deus é que nós viemos caminhar na plena vontade de Deus. Para isso, Pai, eu peço, ilumina a minha mente nessa manhã, abra o coração dos meus irmãos, Pai, para que a luz do Evangelho, a luz de Cristo, a luz da verdade venha reinar nos nossos corações. Pai, eu declaro um ambiente liberado de glória. Eu declaro, Pai, que toda distração seja removida desse ambiente, tudo que tenta roubar a semente da palavra, tudo que tenta roubar a tua palavra, Pai querido, nós declaramos que
esse ambiente está guardado. Nós declaramos que nesse ambiente estamos gerando uma geração que expressa realmente quem Cristo é. Pai querido, nós queremos expressar a glória de Cristo aqui na terra. Nós sabemos, Pai querido, que esse mundo está indo de mal a pior, mas a igreja de Cristo não. A igreja de Cristo é gloriosa. A igreja de Cristo tem a expressão de Cristo. E eu quero declarar, Pai, essa igreja crescendo em maturidade, essa igreja crescendo na revelação do Cristo, do Filho de Deus. Pai querido, Pai, eu me lembro, Pai, que quando Pedro teve essa revelação, Tu és o Cristo. Oh, Pai Senhor, o Senhor falou para ele: não foi carne nem sangue te revelou, mas foi o meu Espírito, foi o meu Pai. E eu quero declarar, Pai, que nessa manhã, Pai, não vai ser uma mensagem de um homem, mas vai ser espírito e vida, que vai trazer revelações espirituais e mudar a nossa forma que vivemos, e mudar a nossa forma, Pai, que achamos o que é melhor. Não é o que nós achamos que é o melhor, é aquilo que o Senhor já designou para nós, é aquilo que o Senhor já projetou, porque a Sua vontade é a melhor, e nós queremos viver a Tua vontade, Pai. Nós queremos caminhar na Tua vontade. Nós queremos desfrutar da Tua vontade. Nós queremos caminhar nesse ambiente de paz, nesse ambiente de harmonia, nesse ambiente, Pai, de estar consolidado em Cristo, de estar unido a Cristo. Obrigado, Pai. Te damos honra e glória no precioso nome de Jesus. Irmãos, às vezes eu fico impressionado com Deus. Impressionado porque Deus faz coisas maravilhosas. A minha esposa, ela leu um versículo que, nesse versículo dizia, que o apóstolo Paulo estava dizendo, que tudo foi convergido em Cristo. Tudo se resume em Cristo. Tudo aponta para Cristo. Quando o Henrique veio falar de oferta, ele falou sobre nós governarmos. Nós entrarmos em um lugar de governo, de entendermos, porque a questão do ser humano, a questão da queda, a questão do pecado, trouxe uma desordem naquilo que era tudo ordenado e organizado e desejado pelo Senhor. Eu quero dizer uma coisa para você: a vontade de Deus, ela somente é expressa aqui na terra, através da minha vida e da tua vida. Mas existe uma coisa: eu e você precisamos querer revelar qual é a vontade de Deus. Não basta apenas nós, seres humanos, existirmos, irmãos. Não basta apenas nós simplesmente caminharmos, trabalharmos, vivermos o dia a dia. Mas a pergunta é: para que nós vivemos? Qual é o propósito da vida? Qual é o propósito da família? Qual é o propósito do casamento? Qual é o propósito de gerar filhos? Se os filhos, daqui a pouco eles casam, eles vão embora, vão ter outras famílias. Então, se nós não entendermos qual é o propósito e o desígnio de Deus e a vontade de Deus, muitas das vezes nós vamos se frustrar. Vamos se frustrar no casamento, vamos se frustrar na criação de filhos, porque não entendemos qual é a vontade de Deus, não entendemos para que Deus desejou o casamento, para que Deus desejou a multiplicação, para que Deus desejou criar o homem. A pergunta é: para que você vive? Por que você vive? Para que e por que você vive? Senão essa vida vai ser uma vida muito monótona, uma vida terrível de se viver. Mas quando você entende que o Criador de todas as coisas, o Deus Todo-Poderoso, Ele teve um sonho no coração dele, Ele teve uma vontade no coração dele, e Ele falou: o meu sonho vai se realizar, e a minha vontade vai se realizar. Então Deus começa a dizer, Gênesis capítulo 1, Deus começa a criar a vontade dele. Deus começa a trazer forma nas coisas. Deus começa a ordenar todas as coisas. Mas eu quero repetir para você: essa não é a vontade de um homem. Quando Deus começa a falar, Deus começa a revelar o que está no coração dele. Eu quero dizer uma coisa: você está no coração de Deus. Você estava nos sonhos de Deus. Mas a pergunta é: não basta você estar nos sonhos de Deus. A minha pergunta para você é: você quer viver os sonhos de Deus? Porque muitas das vezes nós queremos viver os nossos sonhos.
E eu quero falar uma coisa para você: sonhe, mas não viva pelos teus sonhos, porque os teus sonhos vão vir por acréscimo. Deus vai fazer muito mais além daquilo que você pede, mas a Bíblia diz que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e todos os teus sonhos Deus vai realizar. E no decorrer da caminhada, você vai sonhar mais alto, porque tem muitos sonhos teus que é muito baixo. E Deus vai te dar sonhos muito mais altos, porque Deus vai fazer você sonhar as coisas que estão alinhadas com a vontade dEle. Quando você começa a sonhar com o que Deus está sonhando, você começa a viver o propósito de Deus. Quando você começa a sonhar o que Deus está sonhando, você consegue viver com uma vida com propósito. O problema é que quando nós vivemos uma vida sem propósito, o que é uma vida sem propósito? É uma vida desconectada ao Criador, aos sonhos, à vontade, os desígnios do Criador. Aleluia! Eu quero dizer uma coisa para você: a sua vida vai fazer sentido, e você vai viver em paz, em harmonia, em reconciliação completa com tudo, quando você entender que a vontade de Deus é a melhor coisa que existe. Gênesis, capítulo 1, 27 e 28. O propósito eterno, diga eterno. Eterno porque não é da terra. A terra não rege a família. Quem rege a família é o céu. A terra não pode manter a família, porque quem mantém a família é o céu. Existem leis que Deus estabeleceu espirituais para que as coisas sejam preservadas. Eu vou repetir: existem leis que Deus designou, que Deus fez para que as coisas sejam preservadas. Diga preservada. Diga: a família tem que estar em um ambiente de preservação. Porque se não estiver num ambiente de preservação, o que vai acontecer? Vai se corromper. A palavra corromper vai se desconectar da sua originalidade. A palavra corromper está dizendo vai perder a sua essência. Quando Deus criou o homem, Deus criou a mulher, Deus cria o homem e uma mulher com uma essência. Deus cria o homem e uma mulher com um DNA. Deus cria um homem, Deus cria uma mulher e faz esse homem e essa mulher segundo a sua imagem e segundo a sua semelhança. Gênesis 1, 27 e 28, vamos lá. Respira, pastor. Criou Deus, pois, o homem. Diga: a vontade de Deus está sendo criada. Diga: o coração de Deus está sendo revelado aqui. Os desígnios de Deus está sendo revelado aqui. Criou, pois, Deus o homem à sua imagem, a sua semelhança. A imagem de Deus, como que Ele criou? Repete para mim, como que Ele criou? Quem é a imagem de Deus? Um homem só não reflete a imagem de Deus. Deus me revelou isso, eu fiquei doido. Uma mulher só não reflete a imagem de Deus. A imagem de Deus é uma imagem coletiva. Quando Deus vai dizer façamos, Deus está dizendo eu também não faço sozinho. Façamos o homem, tem a ver com o Pai, tem a ver com o Filho, tem a ver com o Espírito Santo, tem a ver com uma família. Aleluia. Eu quero dizer, se você tenta servir a Deus e dizer eu vou expressar a imagem de Deus, um homem só é impossível, somente ele expressar a imagem de Deus. Precisa de mais alguém. E é por isso que Deus cria o homem, Deus cria a mulher, e no centro do jardim Deus coloca aquilo que vai estabelecer e sustentar todas as coisas: a árvore do conhecimento, a árvore da vida, que é Cristo Jesus. Diga: um casamento, uma família precisa ser sustentada e precisa estar num ambiente chamado Éden, porque Éden não tem a ver simplesmente com um lugar físico. Éden tem a ver com uma atmosfera espiritual, com um ambiente que Deus criou, tudo debaixo de uma ordem. No Éden tudo funciona, no Éden tudo é organizado, no Éden não tem enfermidade, no Éden não tem dor, no Éden não tem nenhum problema de briga um com o outro, de queixa, eu quero ser feliz. Não, no Éden todos são felizes, porque todos estão debaixo da vontade do Criador. No Éden não tem
tem a vontade do homem. No Éden não tem um egoísmo, no Éden tem uma vontade, e essa vontade é perfeita, e essa vontade rege sobre todas as coisas, e essa vontade governa todas as coisas, e essa vontade traz amor, traz paz, traz estabilidade, traz tudo que o homem precisa para viver satisfeito. Quando Deus cria o Éden, Deus cria um paraíso, aleluia. E Deus quer desfrutar da sua grandeza junto com o ser que Ele cria. Deus quer desfrutar de quem Ele é. E Deus quer agora dividir e compartilhar a sua vida. Aleluia! Compartilhar a sua vida com alguém que vai ter uma mente, que vai pensar, que vai ser um ser inteligente. Deus criou o homem, Deus criou a mulher para um relacionamento, para mostrar, para que o homem e a mulher venham conhecer-se quem Deus era. Aleluia. Por isso que muitos sábios, e um dos sábios é Salomão, e o seu pai ensinou para ele: busca conhecer a sabedoria. Porque conhecer a sabedoria é conhecer uma pessoa, porque sabedoria tem nome, sabedoria se chama Jesus Cristo. E todos que conhecem Jesus, porque a Bíblia diz que Ele sustenta todas as coisas. Ele sustenta a minha finança, Ele sustenta os meus filhos, Ele sustenta o meu casamento, Ele sustenta a minha companhia, Ele sustenta todas as coisas. Mas eu quero dizer, Ele tem que ser o centro de tudo. Tem gente que fala primeiro isso, segundo isso, segundo... Não, eu quero dizer, só existe um centro. Cristo é o centro de todas as coisas. E a família só funciona pelo centro. As finanças funcionam pelo centro. Não temos como dizer Deus em primeiro lugar. Não, irmãos, Deus é o centro de tudo. Deus é que rege todas as coisas. Sem Deus e colocando primeiro e segundo não funciona. A Bíblia diz que Cristo é o centro e que todas as coisas estão convergindo em Cristo. Porque quando está em Cristo está alinhado ao propósito de Deus. Quando está em Cristo está em harmonia. No Éden, quando Deus cria, a Bíblia fala assim: e criou Deus o homem, a sua imagem e a sua semelhança. Então o homem foi criado para revelar também quem Deus era. Ao momento que o homem tinha comunhão com Deus, porque a Bíblia diz que Deus na viração do dia conversava com Adão. E na conversa com Adão, quando você toma tempo com uma pessoa, quando você caminha muito tempo com essa pessoa, você vai começar a se parecer com essa pessoa, você vai começar a falar como essa pessoa, você vai começar a se vestir como essa pessoa, você vai começar a gostar das mesmas coisas que essa pessoa gosta. Então quando Adão caminhava com Deus no jardim, Deus estava se revelando, Cristo estava se revelando para ele como um pai, ensinando um filho. E não que um filho viesse conhecer o bem e o mal por ele mesmo, porque uma das coisas que Deus disse depois de estabelecer o Éden, como eu falei, Éden não é só lugar físico, Éden é um lugar espiritual governado por uma vontade soberana, onde tudo está em ordem. Por que o mundo está em desordem? Porque no mundo não está 100% da vontade de Deus. Mas dentro da igreja e na sua casa, nós temos que estar em 100% da vontade de Deus. Porque todas as coisas que foram tiradas do governo, do controle de Deus, se deteriorou, se corrompeu. Quando a vontade de Deus foi desobedecida, o que aconteceu? Trouxe desordem. Quando Deus cria o paraíso, vamos para a palavra aqui. Deus cria o paraíso para um lugar de desfrute. Mas o versículo continua assim: e Deus os abençoou, depois de ter criado homem e mulher. Diga a bênção. Diga, a bênção de Deus está em um homem e em uma mulher. A bênção de Deus às vezes não está só. A bênção de Deus acompanha duas pessoas. É por isso que Deus fala também onde estiver dois. Onde estiver dois, Deus está falando eu sou plural, porque eu e o Pai e o Filho estamos, não temos como separarmos. A única vez que Jesus foi separado foi na cruz, que Ele sentiu o abandono de Deus. Ele nunca tinha sentido o abandono de Deus. Mas o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão em plena comunhão, em plena harmonia, em plena vontade. Não existe uma vontade contraditória na Trindade. Aleluia. E diz assim: criou homem e mulher e Deus os abençoou. Diga abençoou. Diga, a bênção de Deus, ela é completa. Aleluia. Num homem e numa mulher, abençoou. Ele disse,
Agora Deus está falando, a minha vontade é que você frutifique. Frutos, escuta aqui, é o resultado final de algo que deu certo. Sim ou não? Se você planta uma árvore de frutos, o que você espera? A árvore ou o fruto? Porque o propósito é fazer o quê? Gerar frutos. Mas para gerar frutos precisa da árvore. Quando Deus cria um homem e uma mulher, Deus está falando, eu quero os frutos. É por isso que hoje, irmãos, com a mentalidade que eu tenho, eu falo para minha esposa, eu queria ter 4 filhos. Quando eu entendi, era too late. Too late não é leite, é muito tarde. Quando eu entendi, irmãos, que a vontade de Deus, Deus cria um homem, Deus cria uma mulher, e eu estava conversando com uma irmã preciosa ali, e quando Deus cria um homem e uma mulher, Deus já tem uma ideia, Deus está falando, eu quero frutos. O que é o frutos? Eu quero gerar filhos, eu quero gerar alguém segundo a minha imagem. O homem tem o poder, irmãos, é incrível, o único ser humano, né? Só existe ser humano na face da terra, mas claro que existem animais, mas o único poder que você tem, talvez você não entenda, é de gerar outra vida através de você. Quando um homem e uma mulher se unem, quando um homem e uma mulher se casam, o que acontece? Ali gera a vontade de Deus, ali gera o fruto da vontade de Deus, ali gera filhos, e esses filhos que expressariam a imagem de Deus, porque Deus criou o homem segundo, diga, a sua imagem e a sua semelhança. Então quando Deus criou Adão, e Deus criou Eva, e Deus chamou eles de Adão, agora você vai ficar doido, porque Deus falou Adão, criou o homem e a mulher, e deu o nome deles Adão, porque Deus não cria 2, é 2, não, Deus diz que eles serão uma só carne. Na realidade quem profetiza isso é o próprio Adão, que ele fala, essa agora é carne da minha carne, é osso dos meus ossos, porque foi tirado de dentro de mim, e é um comigo. Aleluia, aleluia. Abençoou Deus, ele disse, frutificai, diga, frutos. Quando o apóstolo Paulo entende isto, o apóstolo Paulo fala assim para uma igreja, eu não vim aqui por causa de ofertas, eu não vim aqui por causa do dinheiro de vocês, eu vim aqui por causa dos frutos. E ele fala, os frutos são vocês, a minha herança e coroa são os filhos de Deus que estão se convertendo à imagem que foi deteriorada, porque a imagem de Deus hoje, ela precisa ser expressa, e aonde a imagem de Deus ela tem que ser expressa, é através da sua vida mulher, é através da sua vida homem, é através de um casal, é através de um casamento, é através de filhos que são gerados, é através de filhos que são amados, é através de filhos que crescem e conhecem qual é a vontade de Deus. E Deus disse assim, frutifique, gere filhos, multiplique esses filhos, encha a terra, sujeite a terra. E ele disse, domina, eu te criei para governo. Deus não te criou para você ser escravo. Olha aqui para mim, por favor. Você foi criado porque Deus colocou um ambiente para você governar. Quando Deus cria o homem, Deus está dizendo a Adão, Adão, eu criei um ambiente que você tem a minha imagem, você tem a minha semelhança, você vai gerar filhos para mim, mas você também tem governo sobre todas as coisas, todos os animais vão te respeitar, toda a natureza vai te respeitar, a terra vai produzir, porque eu vou comandar a terra para gerar alimento para você, porque no Éden, no ambiente perfeito, o homem não precisa suar, o homem não precisa se esforçar, o homem não precisa trabalhar 20 horas para tentar trazer um alimento. Não, isso é a natureza caída, isso é depois do pecado, isso é depois quando o homem desobedece, porque quando o homem está debaixo da plena vontade de Deus, tudo é gerado, porque Deus estabeleceu que todas as coisas iriam sustentar e preservar a vida que Deus havia criado. Aleluia. Diga, a vida que Deus criou, debaixo da vontade dEle, tem tudo o que precisa. Tem pessoas que falam assim, pastor, eu preciso trabalhar tanto, fazer tanto. Eu quero dizer uma coisa, buscar primeiro o reino de Deus, e a sua vontade, a sua justiça e as demais coisas. Quando você se estabelece em um ambiente onde é a vontade de Deus, a terra tem que produzir para você.
Eu vou repetir para você. Quando você se estabelece, se conecta à fonte que é Cristo, a terra tem que produzir para você. A terra tem que produzir. Jesus ensinou quando chegaram diante dele e diz assim: ei, o seu mestre não paga imposto. Jesus fala: Pedro, vai lá descansar sua cabeça, vai pescar, traga lá um dinheiro que vai estar dentro da boca do peixe, paga para mim, paga para você. Eu tenho que trabalhar muito, eu tenho que pagar o imposto está muito alto. Vai pescar. Jesus fala assim: vai pescar. Porque ele era filho do Pai, ele estava conectado na vontade perfeita. Eu vou repetir: quem está conectado na vontade perfeita não tem necessidades. Quem está conectado à vontade perfeita não fica chorando e pedindo coisa, porque sabe que Deus já entregou todas as coisas. Em Cristo Jesus nós somos abençoados com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Meu Deus, eu nem comecei a falar ainda de casamento e nem de família. Mas nós vamos lá, estou trazendo uma base para você. Quando Cristo caminha na terra, Cristo caminha debaixo de uma vontade. Ele diz: eu vim não fazer a minha vontade. Por quê? Porque o homem, quando desobedeceu a Deus, ele se tornou contrário à vontade de Deus. Deus, quando disse para o homem, estabeleceu o jardim, eu volto a dizer, lugar de delícia, lugar de prazer, lugar de desfrute, lugar de estar conhecendo a Deus, lugar de estar gerando a vontade e o propósito de Deus. É por isso que quando você vai para o seu quarto tem que ser um lugar de desfrute. A sua oração tem que ser um lugar de desfrute. Se você olha a oração como um time ruim, você não está entendendo, porque é na oração que você está falando. E hoje eu estava falando: Senhor, eu quero conectar o meu coração com o teu coração. Pai, eu estava orando para essa igreja, eu estava chorando hoje enquanto nós estávamos aqui. Eu falo: Senhor, nós precisamos, Pai querido, Pai, nós precisamos mais do que nunca conectarmos a sua vontade, caminharmos na sua vontade. Mas nós precisamos da força e do poder do Espírito Santo para conectarmos e para caminharmos na sua vontade. Porque hoje a ardente expectativa da criação está aguardando a manifestação dos filhos de Deus, porque essa natureza foi corrompida por causa do pecado. Mas daqui dentro da igreja, que se chama Kingdom of Heaven, o reino do céu, a embaixada do céu, nós temos que buscar a vontade dele. Porque eu vou dizer uma coisa para você: você pode buscar dinheiro, você pode buscar felicidade, você pode buscar tudo, você não vai encontrar em casamento, você não vai encontrar em dinheiro, em companhia, em diploma. A única vontade perfeita de Deus é que te faz gerar você 100% pleno, abençoado em todas as áreas. Jesus disse: a minha comida, pelo que eu vivo, é fazer a vontade de Deus e nada mais. Eu vivo para Ele e Ele me sustenta. Eu ouvi esses dias uma palavra, e aquilo falou muito comigo, essa palavra também. Porque quando Jesus está no deserto para ser tentado, Jesus era filho de Deus, 100% na vontade de Deus, nunca desobedeceu o Pai. Jesus, quando estava no deserto para ser tentado, e 40 dias ele estava jejuando para quê? Não era para conquistar uma bênção, não era para dizer: Pai, me abençoa mais, porque ele já sabia que ele era rei, que ele era o governante. Quando você entende que você é rei, que Deus te estabeleceu como governo na terra, você não fica simplesmente pedindo bênção para Deus, porque sabe que todas as bênçãos já é sua. Jesus, no momento de prova, você vai passar prova, meu irmão, você vai passar dificuldades, mas você tem que aprender que a palavra de Deus é onde vai fazer você vencer a sua prova, vencer a sua dificuldade. Jesus, no meio do deserto, aparece quem? Aparece o capiloto, aparece Satanás, é ele mesmo. Meu Deus, depois de 40 dias jejuando, Jesus está morto de fome, irmão. Eu duvido que ele não estava com fome, porque ele era homem também, homem, doido para ver uma picanha na chapa, igual falam os brasileiros, doido para... Aleluia! Picanha, uma feijoada. Aleluia! Jesus doido para ver uma feijoada, uma picanha. 40 dias, a barriga já estava... A barriga, aqueles barulheiros estranhos. E aparece o tentador. O que o tentador fala? O tentador olha para ele e fala assim: ei, tu não é filho de Deus? Tu não governa sobre todas as coisas não estão sujeitas à sua vontade? Ele podia falar isso, porque estava. Se Jesus fala para aquelas pedras se tornar em pão, meu amigo, ia se tornar em pão. Por quê? Porque uma pedra que é um mineral vai
vai ter que ouvir a voz do Criador e vai ter que se tornar uma coisa com vida. E o pão, aqui tudo tem representatividade. Aqui o pão, Cristo representa o pão. Por isso que pão é bom, irmão. Você cheira o pão e fala, coisa boa é pão, só que engorda, parece, né? Eu quero falar que o pão do céu não engorda. O pão do céu não faz você passar mal, meu querido. Olha para mim aqui. O pão do céu faz você viver e viver eternamente. Porque a palavra de Deus diz, as minhas palavras que eu vos falo são vida. E gera você e preserva você para a eternidade. Transforma essas pedras em pães. Jesus vai usar o quê? O que Jesus vai usar? Só que a palavra, e isso foi muito poderoso quando eu aprendi. Esses dias que eu aprendi. Só que a palavra, a Bíblia diz que a palavra de Deus, ela é como uma espada de dois. Ela corta para os dois lados. Sabe o que Jesus está fazendo ali? Jesus está colocando a palavra nele. E está dizendo, nem só de pão vive o homem. Porque a palavra corta para os dois lados. Ela cortava para ele dizer, eu vou viver a palavra. Nem só de pão vive o homem, dizendo para Satanás também. Porque a palavra está cortando uma para cá e está cortando para lá. Nem só de pão, ele está aplicando a palavra nele. Jesus está dizendo, eu preciso da palavra para vencer. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E o Satanás ouviu a palavra e ele aplicou a palavra na vida dele. Porque ele é a palavra. Mas a palavra foi aplicada. E naquele momento que a palavra, eu guardei a tua palavra no meu coração. Sabe aquele versículo para não pecar? Sabe quando você aplica a palavra em você, você tem poder de Deus? Jesus fala assim, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O que Jesus está dizendo? Eu vou viver nesse mundo pela vontade de Deus, pela palavra de Deus. Porque Adão desobedeceu a palavra de Deus e a vontade de Deus. Quando Deus disse para Adão, meu Deus, eu estou só na introdução, Jesus me ajuda aqui. Quando Deus disse para Adão, Deus fala para Adão, Adão, você pode comer de todas as árvores, todas, a minha vontade, Adão, é que você desfrute de tudo que eu criei. A minha vontade, Adão, é que você viva nesse ambiente perfeito, no paraíso, desfrute da sua esposa, viva com ela, viva em paz, vocês nunca vão brigar, vocês nunca vão entrar numa discussão, vocês nunca vão viver uma briga, um descontentamento, falta de paz, falta de alegria, falta de provisão. Nunca vão viver enquanto vocês estiverem na minha vontade, enquanto vocês não me desobedecerem. É isso que Deus estava dizendo para Adão. Enquanto, Adão, você me obedecer, o que vai acontecer? Tudo que eu criei vai te sustentar. Tudo que eu criei vai te abençoar. Aleluia. Mas o dia que você comer, Deus está falando assim para ele, mas o dia que você me desobedecer, tudo que tudo que está trabalhando para você vai ser contrário a você. Tudo aquilo que eu criei para manter a sua vida, você vai ter que preservar a sua própria vida. Quando Adão peca, o que acontece? Num ambiente, num paraíso, num lugar onde Cristo, e eu volto aqui, diga Cristo, estava no centro do jardim. O que isso quer dizer? Isso está apontando para algo muito importante nas nossas vidas. Existia uma árvore, a Bíblia diz que Deus plantou duas árvores, diga duas árvores. Qual que é a primeira árvore? A árvore, essa árvore da vida, Jesus diz, eu sou o pão vivo, eu sou a vida. Quando Deus planta dentro do jardim, a árvore da vida, Cristo se estabelece no centro do jardim. Escuta aqui, Cristo é estabelecido no centro do jardim. Quando Cristo estabelece no centro do jardim, o que acontece? Tudo que acontece no jardim está sobre a vontade e o governo de um que está no centro, que é Cristo. Aleluia. Vocês estão comigo aqui, irmãos? Você precisa entender isso daqui, porque tudo vai fazer sentido na sua vida. Cristo é o centro do jardim. Cristo, a Bíblia diz que Deus plantou o jardim, Deus colocou a árvore da vida, a vida é Cristo, tudo se movia por Cristo, tudo que acontecia era por Cristo, e o homem, eu creio que o homem se alimentava da árvore da vida, sim ou não? Porque a única árvore que Deus disse para ele não comer, não era a árvore da vida, era a árvore o quê? Então ele se alimentava de Cristo no jardim, e porque ele se alimentava de Cristo, ele tinha um casamento abençoado. E porque ele se alimentava de Cristo, havia provisão para ele, porque tudo que Deus estabeleceu funcionava em uma ordem, em uma decência, e tudo preservava a vontade de Deus, a ordem de Deus no jardim. Mas o dia que o homem comeu,
E o comeu aqui o dia que o homem ouviu outra voz. O dia que o homem obedeceu uma outra voz que não era a vontade de Deus. Tudo que estava em uma harmonia completa, um casamento completo, uma vida completa, tudo que estava 100% em ordem, perdeu a ordem, perdeu o governo, se desestabilizou tudo. O que aconteceu? Deus tira o homem do lugar perfeito. Deus tira o homem do jardim. Deus tira o homem e coloca o homem para fora, porque o homem comeu do conhecimento do bem e do... E Deus falou para ele, o dia que você comer dessa árvore, o que vai acontecer? Você vai o quê? Morreu o casamento dele. Perdeu a provisão de cada dia, porque o pão nosso de cada dia nos dá. Depois que você entra no reino de Deus, o pão nosso é Ele que dá. A vida é Ele que mantém. A enfermidade não pode te matar. Eu quero dizer, a escassez não pode te matar, porque quem preserva a sua vida é Deus. Quem sustenta a tua vida é Deus. Quem guarda o seu casamento é Deus. Quem te livra do mal é Deus. Quem sustenta todas as coisas é Deus. E quando o homem estava no jardim e Cristo era o centro, tudo estava ordenado. O que acontece? Deus tira o homem do jardim, porque o homem resolveu a caminhar pelo que eu acho que é certo e o que eu acho que é errado. E aí nós entramos dentro da igreja. Pastor, mas eu acho que isso é certo e eu acho que isso é errado. Isso não é a vida de Cristo. Pastor, na minha mente eu acho que isso é melhor. Não, eu não quero ouvir o que é certo, o que é errado. O que o Espírito está dizendo para você, querido? Porque a questão não é o que é certo e o que é errado. A questão é o que Cristo está falando. O que o verbo vivo está dizendo para você? O que é a vontade de Deus para você? A questão não é o que eu acho melhor para você, porque nós ficamos em um debate dentro da igreja, dentro das casas, dentro das famílias, dentro das empresas. Isso é melhor, isso é bom. Eu quero dizer, se isso é uma mente natural, coisas naturais vão ser sustentadas pela uma mente natural, mas uma coisa que é criada no céu e foi criada no reino do Espírito, pela uma mente espiritual, só se mantém pela uma mente espiritual. Casamento, família só pode ser mantido pela uma mente espiritual. Não pode ser mantido por uma mente natural. É por isso que falam para você, não deu certo, então separa, vai viver a sua vida. Essa é uma mente natural. Essa é uma mente que não entendeu que você não vive para você, você vive pela vontade de Deus. Porque quando Deus criou o homem, Deus disse, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. E a Bíblia diz que não era bom que o homem estivesse só também, e Ele criou uma o quê? Uma ajudadora. Eu quero dizer uma coisa, o homem representava Cristo no jardim, e a mulher Eva representava a igreja auxiliadora. Eu vou voltar um pouquinho para você entender. Quando Deus criou o homem, Deus está falando Cristo. O homem é como Cristo me representa no jardim, e a mulher vai ser a sua ajudadora. Paulo fala que nós somos seara de Deus, plantação de Deus, colaboradores de Deus. A mulher, quando Deus gera ela como uma auxiliadora, diga auxiliadora, do seu marido, que era Adão, que representava Cristo. Cristo na figura de Adão, a mulher na figura da igreja. E Paulo vai dizer que o casamento é um mistério que estava oculto em Deus. Cristo e a igreja. Eu não sei se você sabe, mas no paraíso começa um casamento. Aleluia. Jesus realiza o primeiro milagre num casamento, e o final, as bodas do Cordeiro, vai ter um casamento. E é por isso que a terra tenta, e o inimigo tenta lutar todos os dias contra a tua casa, tua família, contra o teu casamento, contra os teus filhos, porque o teu casamento, os teus filhos é o plano de Deus e a vontade perfeita de Deus. E tudo que há no mundo aqui está contrário à vontade de Deus. É para isso que você nasceu, para desfazer as obras do diabo. Você nasceu para ter um casamento abençoado, para ter filhos abençoados, para refletir a imagem que foi perdida depois do pecado. Porque quando olharem para você, vão ver algo e falar, mas aqui no mundo está tudo se quebrando. Mas aonde
onde tem Cristo no centro, tudo se preserva. O casamento se preserva, os filhos se preservam, a vida se preserva. Tudo entra em harmonia quando Cristo é o centro, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, e fora dele nada se sustenta, porque a vontade de Deus só é sustentada pela verdade. Cristo é a verdade. Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém pode conhecer o Pai, a beleza do Pai, se não estiver centrado em Cristo. O primeiro conselho para você nesse primeiro domingo da família que eu vou dizer para você: o segredo é estar plantado no jardim, aonde Cristo é o centro de todas as coisas. Porque eu vivo é para Ele, porque eu existo é para Ele, porque eu gero filhos é para Ele, porque que eu trabalho é para Ele, porque que eu dizimo na igreja é para Ele, porque que eu gero filhos para Ele, porque Ele quer que nós geramos filhos segundo a imagem e a semelhança dEle, e não do mundo caído. O mundo foi corrompido, a vontade de Deus foi desfeita com o pecado. O pecado entrou e trouxe desordem em tudo. E Deus falou o seguinte: o primeiro homem bagunçou toda a casa, mas eu tenho o segundo homem que vai ordenar toda a casa. Quando Adão peca, todos pecamos. Quando Adão peca, todos caímos. Quando Adão peca, a primeira coisa que acontece dentro da família dele é um irmão matando o outro irmão. Eu falando isso daqui, irmãos, é fora do paraíso, porque fora do paraíso, fora de Cristo, um mata o outro. Você sabe quando as pessoas chegam na igreja, elas veem uma coisa que elas não encontram no mundo. Elas encontram uma verdade que não existe no mundo. Qual é a verdade? Homens e mulheres sinceros. Porque quem reflete a imagem de Deus tem que ser sincero. Quem reflete Cristo tem que viver uma vida sincera e transparente. Eles chegam dentro da igreja e falam: meu Deus, esse povo aqui não tem ninguém interessado naquilo que é teu, não tem ninguém querendo o teu mal, não tem ninguém querendo fazer. Por quê? Porque o que faz o mal e o que quer os interesses dos outros é uma natureza caída, não é a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é onde não buscamos os nossos interesses, estamos aqui para amar. E quando nós amamos sem interesses, nós estamos revelando quem Deus é. Porque quando Deus criou o homem, Deus criou o homem para expressar quem Ele era. Quando você ama sem interesse, as pessoas chocam. Por que as pessoas chocam? Porque essa natureza de Deus, a natureza caída, ela é interesseira. A natureza caída, ela casa para ser feliz. Não, a natureza de Deus, ela é casa porque ela já é feliz, completa, e se completa e se juntam para o quê? Para se tornar a vontade de Deus expressa numa dimensão muito maior. Quando o casamento acontece, é como assim um quebra-cabeça que começou a ser montado, mas ainda falta pedras para montar. E de repente quando casa, é mais um pedaço da história montada daquele quebra-cabeça. E quando vem os filhos, é mais um pedaço montado. E aí quando esses filhos e esse casal expressam a vontade de Deus em um homem que é o sacerdote da casa, em um homem que governa a sua casa, em um homem que ama a sua esposa, em uma mulher que submete-se a esse marido, em filhos que honram os pais e honram as mães. O que é isso? Isso é a imagem de Deus. Não venha dizer que a imagem de Deus é botar uma Bíblia, chegar aqui e dizer: eu sou a imagem de Deus. Não, a imagem de Deus, ela se expressa nos frutos de uma família estruturada na base que é Cristo no centro, e aonde filhos honram o pai, maridos amam as esposas, esposas se submetem. Ah, pastor, isso é o passado. Isso é o passado que está destruindo essa geração. Porque falar isso hoje ai meu Deus, eu não vou falar. Não. Tem pastores que estão dizendo que tem que rever a Bíblia. É homens que querem trazer como é que é? Trazer um alívio para quem sai fora da vontade de Deus. É querer trazer ajuda a Deus assim para melhorar o meu trajetório de vida. Eu vou dizer uma coisa para você. Deus veio para te tirar desse lugar, irmão.
Não para você viver uma vida de atalho. Deus veio para você viver uma vida verdadeira. Aonde você, quando chegar, aonde você chegar, você vai ser homem de verdade. Você vai dizer sim e o teu sim é sim. Você vai dizer não e o teu não é não. Meu Pai nos ajuda. Você vai dizer eu amo a sua esposa, mas não é só de palavra. Você serve ela. Você é um provedor para a sua casa, porque você entende que Deus é que provê todas as coisas. Mas você vai trabalhar também, porque você sabe que Ele que dá o pão, mas Ele te dá força para você levantar todo dia e trabalhar também. E quando você chega em casa, o governo da casa chegou. O homem, eu não quero me submeter a esse homem. Isso é fora e contrário à vontade de Deus. Não me importa o que você pensa, me perdoa por favor, mas eu quero dizer que o homem Deus colocou como cabeça do seu lar, a mulher submissa. Submissa não é que é inferior, submissa não é para fazer tudo, não, submissa é que estão os dois debaixo de uma missão. Vocês dois estão em uma missão, e a missão é a vontade de Deus. A missão é gerar Cristo, gerar Cristo, porque Cristo é a imagem do Deus invisível. Quando Adão caiu, Adão perdeu a imagem. Quando Cristo veio, Cristo trouxe a imagem do Pai de volta. E quando Cristo agora está sendo gerado dentro de mim e de você, a imagem de Deus está voltando. Eu vou dizer uma coisa para você. Você pode dizer, o problema é A, o problema é B, o problema é C. O problema sabe o que é? É nós se dobrarmos os nossos joelhos e dizer, Senhor, eu quero a sua vontade. Eu quero conhecer qual é o propósito de Deus para o casamento. Eu quero conhecer qual é a vontade de Deus na minha criação dos filhos. Eu quero conhecer a vontade de Deus como um homem, eu como uma mulher. O que o Senhor desenhou, o que o Senhor escreveu. Eu quero dizer, o Criador deixou um manual para você, mulher. O Criador deixou um manual para você, homem. O Criador deixou um manual para você, filhos. O Criador deixou um manual para todas as coisas. O problema é que quando nós vamos montar alguma coisa, a última coisa que nós vamos ler é o quê? E aí você bate cabeça daqui para lá e tenta daqui para lá, mas o manual está ali. Sabe que chegou a hora? Chegou a hora não de ficar apontando, você está certo, você está errado. Chegou a hora de abrir o manual e falar qual é a vontade de Deus. Chegou a hora de falar, se tem alguma coisa errada na minha casa, qual é a vontade de Deus para o meu lar? Qual é a vontade de Deus, eu como homem, minha esposa como esposa? E vou falar uma coisa para você, não fica falando com a responsabilidade do seu marido e nem mulher do seu homem. Você vê qual que é a sua responsabilidade e o homem vê qual que é a sua responsabilidade, e aí junto vocês vão entender e vão se completar. Porque o problema também está em apontar, você tem que fazer isso, e isso gera guerra, gera briga. Eu quero falar uma coisa, diante de Deus se dobre e fala, Senhor, por que o Senhor me criou como mulher? Por que o Senhor me criou como homem? Qual é a sua vontade? Eu quero viver na vontade de Deus, e tudo na vontade de Deus está em harmonia. Eu fico às vezes, irmãos, tem líder que chega, e às vezes quando a pessoa chega, antes de ser líder, a vida está uma bagunça. Bagunça, Jesus do céu. Mas ainda bem que chegou no lugar certo. Porque estava desordenado, tudo fora da vontade de Deus. E aí quando essa pessoa chega na igreja, ela começa a ouvir isso que parece loucura, e muita coisa vai parecer loucura aqui. Ela começa a falar, mas tem sentido, e o Espírito Santo começa a trabalhar no coração dela, e ela começa a se arrepender. O que é arrependimento? Ela começa a dizer, não é que tem razão, eu estou caminhando aqui, eu estou fazendo isso, mas agora eu vou fazer isso. E ele começa a trazer uma convergência, ele começa agora a se converter, ele começa agora a viver diferente, e de repente as coisas começam a dar certo, ele começa a prosperar, daqui a pouco ele casa, daqui a pouco ele tem filho, e ele fala, pastor, eu cheguei quebrado aqui, eu cheguei depressivo, eu cheguei sem esperança, eu cheguei aqui tudo, e as coisas começaram a melhorar. Não é que as coisas começaram a melhorar automático, é que você começou a dar resposta e a se submeter à vontade de Deus, e automaticamente, quando alguém se submete à vontade de Deus, todas as coisas vão sendo sustentadas pela vontade de Deus. E aí pessoas chegam e falam, mas pastor, olha agora, eu tenho filhos, eu tenho esposa, eu tenho trabalho, eu tenho alegria. Eu falei, é isso, sabe o que é? É que você entendeu que você está entrando no plano de Deus, no propósito de Deus, na vontade de Deus, e tudo vai dar certo. Aleluia. Eu preciso acabar, irmãos.
Essa primeira ministração é para nos confrontar, porque essa palavra me confrontou. Eu estou pregando para mim, irmãos. Eu não estou dando resposta, eu estou pregando para mim. Eu estou pregando para mim. Eu primeiramente tenho que me dobrar o meu joelho aqui e dizer: Senhor, eu preciso me converter mais à tua vontade, trazer uma convergência das minhas vontades à tua vontade. Eu preciso ser um pai segundo o desenho de Deus. Eu preciso ser um marido segundo o desenho de Deus. Eu preciso ser um pastor segundo o desenho de Deus. Eu preciso ser um sacerdote segundo o desejo de Deus. Eu preciso ser um patrão segundo o desejo de Deus. Eu preciso que Cristo seja o centro, esteja no centro da minha casa, da minha empresa, dessa igreja, para que tudo venha a entrar em ordem. Eu preciso. Essa palavra é para mim, irmãos. Eu não sei se ela falou com você, mas eu estava chorando ali porque Deus estava falando comigo. Nós precisamos entrar na vontade soberana de Deus, na ordem de Deus, porque tudo que sai da vontade de Deus desordena, se corrompe, se perde a essência. E a essência é que você foi criado segundo a imagem de Deus. A essência é que você tem o DNA divino dentro de você, o Espírito Santo. Mas você precisa agora entrar em um processo. Eu vou dizer uma palavra que nós estávamos falando muito: mudança de rota, arrependimento. Eu quero que você se coloque de pé nessa manhã. Pastor, o que é o chamado hoje? O chamado, irmãos, é para a vontade de Deus. Que o Senhor venha iluminar os nossos olhos, que os olhos do nosso coração venham ser iluminados, para que nós possamos trazer as realidades do céu à terra, que nós possamos trazer o governo de Deus à terra. O governo de Deus na terra se traz com a expressa imagem de Deus. O mundo chegou num caos há mais de 2000 anos atrás. Foi o ponto mais crítico, aonde se falava de Deus, religiões se falavam de Deus, pessoas falavam de Deus, mas ninguém tinha a imagem de Deus. Até que um dia Deus falou: eu vou trazer a minha imagem e vou revelar quem eu sou. Cristo nasceu. Porque o homem estava em um total corrupção. E corrupção é perder a originalidade. Corrupção é perder aquilo que foi criado de uma forma perfeita e começou a achar imperfeição. Não havia nenhum homem sequer nessa terra que conseguiu expressar Cristo na sua perfeição, Deus na sua perfeição. É por isso que quando Deus resolveu mostrar a imagem dele, Ele disse: a semente lá que eu profetizei em Gênesis, que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça de Satanás. Naquele momento, há mais de 2000 anos atrás, Deus se fez carne. Eu vou repetir, talvez você não entenda. Deus veio mostrar quem Ele era em carne e osso. Os homens falavam de Deus, mas Deus é espírito, eu não vejo. Os homens diziam de Deus, mas não se vê Deus. Mas a Bíblia diz, Paulo diz: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido como homem, para revelar quem Deus era. E Jesus, quando caminhou na terra, Jesus diz: quem vê a mim, vê o quem? Vê o Pai. Porque os meus frutos testificam quem eu sou. Jesus caminhou uma vida aqui na terra. Ele foi humilde, Ele amou, Ele perdoou, foi o maior servo, e está vindo para casar. Isso não é agora minha mensagem, mas entrou. É que no Éden começou um casamento e se rompeu esse casamento, que era para ser perfeito. Casamento perfeito vai acontecer, sabe quando? Nas bodas do Cordeiro. Oh, meu Deus. Casamento é uma imagem do que vai acontecer. Casamento é uma figura do que vai acontecer quando Jesus voltar. Cristo vai casar com a igreja, com a noiva,
Oh, meu Pai. Quem ama a vinda do Senhor? Quem ama a vinda do Senhor? Nós temos que ter desejo pela vinda do Senhor, porque a vinda do Senhor é a vinda do noivo. Se nós amarmos esse mundo, irmãos, e as coisas desse mundo, nós não vamos desejar Jesus. Se nós amarmos nesse mundo a concupiscência, nesse mundo a perdição, esse mundo vai entrar pelo fogo. Mas eu quero dizer, você vai ser salvo pelo fogo, porque você ama o Senhor e você ama a sua vinda. E esses são os vencedores, aqueles que venceram pela palavra do testemunho e porque amam a sua vinda. Quem ama a vinda de Jesus? Você tem que acordar todos os dias e dizer: eu amo a vinda de Jesus, eu amo Ele. O louvor está aqui para cantar. E eu preciso acabar. E a feijoada encerrou. Vamos continuar semana que vem, irmãos. Não falte semana que vem. Eu quero entrar mais na família semana que vem. Eu só trouxe uma base para você do propósito de Deus, o plano de Deus. Por que as coisas saem fora? Mas hoje, qual que é o convite hoje? A nós entrarmos, nos arrependermos das nossas vontades e entrarmos na vontade de Deus. O convite para você é dizer: Senhor, eu quero viver os teus sonhos. Eu quero viver a sua vontade. Eu quero me conectar à vida verdadeira que é Cristo. Eu quero que Cristo seja o centro da minha casa. Eu quero que Cristo seja o centro da minha vida. Eu quero Cristo. Eu quero Cristo. Eu quero Cristo. Eu quero orar, se você quiser vir aqui à frente, eu quero orar por você, irmão. Que eu vou na frente, pastor? Para dizer: Senhor, a tua vontade em mim. Eu cansei de lutar, eu cansei de tentar manter a minha vida, de manter um trabalho, de manter um relacionamento. Eu cansei, e eu quero declarar que Cristo vai estabelecer agora no centro de todas as coisas. E que você vai abrir o seu coração e vai dizer: Senhor, eu quero mudar de rota, eu quero mudar de destino. Eu não quero viver mais essa vida que eu estou vivendo. Eu não quero mais viver, Pai, para mim. Eu quero viver o plano de Deus, eu quero viver o propósito de Deus. Eu quero viver a minha casa, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Isso é Josué. Eu e a minha casa, eu como sacerdote quero assumir a função de sacerdote. Eu como homem quero assumir uma função de pai. Eu como homem, Pai, me ajuda. Oh, me ajuda. Eu quero orar por você. Deus vai te dar poder, irmão, para você viver na vontade de Deus, porque você não é escravo, você foi feito para governar, você foi feito para reinar nessa terra e nada vai dominar mais a sua vida. Se você quer oração, já pode chegar, chega mais perto aqui, por favor. Eu quero orar com você. Eu preciso dessa oração, eu preciso de Jesus. Eu preciso de Jesus. Eu preciso de Jesus na minha casa. Eu preciso de Jesus na igreja. Eu preciso de Jesus nas minhas decisões. Eu preciso de Jesus em tudo. Eu preciso. Tirou do jardim. Eu preciso. Tua humildade colocou jardim em mim. Eu preciso. E se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Eu preciso, Pai, abre meus olhos. O amor não se compra, abre os nossos olhos, Pai. nem se merece. Abre os nossos olhos, Pai. Não se ganha, Espírito de Santo, graça abre ou os nossos olhos para recebe. contemplar. Eu quero conhecer Jesus. Quero te conhecer. Eu quero conhecer Jesus. Aleluia.
Essa é uma manhã de arrependimento. Não é para salvação, é para o fruto da salvação. Quando você se arrependeu dos seus pecados, você foi salvo. Mas agora é trazer arrependimento, é uma mudança de rota da forma e do estilo que estamos vivendo. Porque somos salvos, vamos gerar frutos de que somos salvos. A nossa vida vai refletir Cristo. E o meu conselho para você, antes de eu fazer essa oração: precisamos de mais tempo com o Senhor. Precisamos ouvir a voz do Senhor. O homem fez com que tudo fosse desordenado porque parou de ouvir o Senhor. Quando nós paramos de ouvir o Senhor, as coisas saem fora de ordem. O que nós precisamos é ouvir o Senhor, as instruções. Nós precisamos nos voltar para o centro de novo e ouvir o Senhor e ouvir Jesus. Porque o mal entrou quando o homem deixou de ouvir a voz do Senhor. Eu quero declarar sobre a sua vida que o Senhor vai bloquear a sua mente e o seu coração, que as palavras do Senhor vai estar em sua vida e no seu coração. Eu quero declarar que o Senhor vai trazer para você impressões no seu coração, direções no seu coração, para você caminhar conforme a vontade do Senhor. Tem coisas que você vai ter que renunciar à sua vontade. Tem coisas que você está acostumado a fazer a vida toda, e você vai ter que parar de fazer, porque você vai ouvir uma voz interior dizendo: para de fazer. Ouça a minha voz e deixa eu fazer através de você. Apenas ouça e faça o que eu estou falando. Essa é a voz do Senhor. Pai, eu quero declarar aqui nessa manhã, através dessa palavra que foi declarada, Pai, que os olhos do coração dos teus filhos sejam iluminados. Eu quero declarar sensibilidade para ouvir a sua voz. Eu quero declarar que tudo aquilo, Pai querido, que está, Pai, no coração dos teus filhos, deixando um coração pesado, Pai, remova todo o peso, Pai. Eu quero declarar, Pai, que a tua palavra é vida. Eu quero declarar a partir de agora um poder sobrenatural sobre a vida dos teus filhos agora, Pai querido, para ouvir a sua voz, e não só ouvir a sua voz, mas se mover na sua vontade, se mover no seu querer. Pai, eu declaro casamentos estruturados, eu declaro famílias estruturadas, eu declaro uma igreja estruturada na verdade, famílias estruturadas na verdade, Pai querido, relacionamentos na verdade. Eu quero declarar, Pai, que a ordem do Senhor chegou, Pai, para ordenar todas as coisas. E eu quero declarar, Pai, sobre a nossa casa vem o teu reino, sobre a nossa família vem o teu reino, sobre a nossa companhia vem o teu reino, sobre os nossos relacionamentos vem o teu reino, sobre a igreja aqui em Deerfield Beach vem o seu reino, Pai. Pai, eu declaro ordem, eu declaro, Pai, o governo de Deus sobre as nossas vidas. Eu declaro homens que se levantam para ordenar as coisas, mulheres que se levantam para junto trazer ordem. Eu quero declarar uma geração de governo, uma geração de governo. Eu declaro uma geração que se converte à tua vontade, uma geração que ouve a tua voz, uma geração de filhos apaixonados, uma geração, Pai, entregue ao Senhor. Eu declaro, Pai, essa é a igreja de Jesus. Esses são os filhos que vão reinar. Uma igreja que reflete a glória, que expressa Cristo, uma casa que expressa Cristo, um pai que expressa Cristo, uma mulher que expressa Cristo, filhos que expressam a Cristo. Que venha o teu reino, Pai, que venha o teu reino, Pai, que seja feita a sua vontade, Pai. Eu clamo pelo teu reino e a tua vontade em nós. Nos damos ousadia, nos damos coragem para ir contra esse mundo, Pai, porque nós
somos sal da terra e luz desse mundo. Nós vamos brilhar no meio das trevas. Aleluia, aleluia. Nós vamos brilhar. Vão ver a luz de Cristo em você, na sua casa, na sua família, nos seus filhos. Eles vão ver a luz de Cristo. Aleluia. 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 Que Deus te guarde. Que Deus te abençoe. Que Deus possa revelar a vontade dEle para você no seu coração a cada dia. Que o amor dEle te constrange a cada dia. Que a verdade dEle reine em você.